Abra sua Bíblia em Salmos, no livro de Salmos, no capítulo de número 34. Salmos, capítulo de número 34, apenas o versículo 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque hoje, não apenas porque hoje é um culto de ação de graças, mas te agradecemos porque temos prazer em dar graças a Ti. Te agradecemos pela Tua presença neste culto, te agradecemos porque estamos aqui reunidos como igreja, te agradecemos em especial hoje pela vida e saúde do Gabriel. Te louvamos por este milagre que o Senhor fez. Senhor, neste instante eu vou falar algumas coisas sobre a Tua palavra e contar um pouco da experiência que o Senhor nos trouxe nas últimas 2 semanas. Eu peço, Senhor, para que não seja apenas uma história vivida, em que amigos queridos se consternam ou se consternaram por esta situação, mas que possa ser claro e evidente a ação do Teu Espírito. Senhor, nós não estamos aqui apenas para nos alegrarmos pela vida dele, mas queremos sim nos alegrar pelo Teu milagre, pelo Teu favor e por tudo que o Senhor realizou e está realizando ainda nas nossas vidas e através da vida do Gabriel. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Hoje os irmãos da galeria vão receber algumas crianças aí, que querem fazer parte do testemunho do amigo, querem ouvir um pouquinho. Eles têm um lugar reservado para eles, bem especial, né? Queria pedir para a Pri descer aqui com o Bi e com o Rafa também. Isso. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu confesso que louvar ao Senhor em todo o tempo não é fácil, e ter o seu louvor continuamente nos lábios é uma tarefa ainda menos humana e mais sobrenatural. Por outro lado, nós vimos que é possível, e nós aceitamos trocar toda e qualquer expressão de murmuração por gratidão. Tudo que nós vivemos, nós escolhemos crer. A primeira postagem que eu fiz no Instagram foi dizendo exatamente isso: nós escolhemos crer. Nós fizemos uma viagem linda em família, de férias, e quando chegamos no domingo retrasado, no domingo do carnaval, nós fomos para casa, e vocês sabem bem como é que é depois que você voa uma noite inteira, a gente chega em casa só o restinho do que sobrou das suas forças, né? Então, as crianças elétricas, porque dormem bem no avião, e os adultos quebrados, precisando de uma meia hora de sono para poder seguir para o culto mais tarde. Era domingo, e nós decidimos, a Pri foi desfazendo mala e falou: vai comprar alguma coisa para a gente comer. Eu fui e trouxe de novo, trouxe a comida, a gente sentou ali no chão da sala mesmo, comeu alguma coisa bem rápido, e recolhe as coisas e vamos dormir um pouco, para a gente ter forças para ir para o culto. E as crianças: pai, a gente vai jogar um pouco de videogame na sala. Tá bom, fica jogando videogame, a gente vai dormir um pouco. E quando nós deitamos, minutos depois, naquele sono leve ainda, a gente ouviu um barulho e um grito. O barulho foi muito forte, e o grito, o choro ainda mais forte. E nós corremos para a sala, e numa brincadeira de criança, simples como todas as que eles fazem todos os dias, e já fizeram muito piores do que essa, já caíram muito mais forte, enfim, aprove a Deus que dessa vez fosse assim. E um caiu de cima do outro e bateu com a cabeça no chão.
E nós tratamos como um galo de criança. Pega gelo, põe o gelo, a criança chora porque está doendo. Você aperta o gelo para ver se melhora, e a criança chora mais. E depois não passava a dor, porque depois de um tempo a criança para de chorar. Mas ele não parou de chorar. E então eu decidi molhar um pouquinho com água fria para ver se melhorava, e ele gritava de dor. Então vamos colocar esse menino no chuveiro, com água bem morninha para ficar caindo, ver se melhora. O pai não sabe o que fazer nessa hora, né? E aí coloquei com água morninha e foi aliviando e aliviando, assim eu pensei. E ele foi ficando quietinho. Filho, está melhor? Ele fez uma cara assim de que estava melhor. E eu saí de perto e o Rafa foi lá ficar no banheiro com ele, ficou falando com ele, e de repente o Rafa começou a fazer perguntas 2 ou 3 vezes. Eu voltei para o banheiro e o Gabriel já não respondia mais. Ele estava em pé, estático, com os olhos bem arregalados, e eu falava com ele: filho, o que está acontecendo? Está doendo? E ele olhava assim: filho, responde para mim, está doendo? E eu comecei a ficar nervoso e abri o chuveiro, chacoalhei: Gabriel, o que está acontecendo? Ele respondeu 2 vezes assim: eu não sei. Depois: filho, como você não sabe? Eu dói ou não dói? Responde, papai, está doendo? Eu não sei. E depois ele não falou mais nada. E eu notei que o olhar dele já era um olhar bem vago, um olhar bem distante. E a Priscila falou: vamos levar ele para o hospital agora. Eu falei: já vai arrumando as coisas. Tirei ele do chuveiro, fui secando. Na hora que eu tirei do chuveiro, fui começar a secar, virei para pegar uma camiseta, uma bermuda para ele. Ele começou a vomitar pelo nariz. Eu fiquei extremamente assustado, mas do jeito que estava, vesti rápido, eu peguei ele no colo. A Pri ficou muito assustada com essa cena, porque ele parecia um boneco, com os braços para baixo, os olhos arregalados e duro no meu colo. A gente correu para o carro e a Pri foi dirigindo e eu atrás com ele, porque as coisas não estavam boas, estava muito estranho. E nós fomos em direção, saímos para a rua. E para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? Ela falou: vamos para o hospital tal. Eu falei: não, vamos para o Oswaldo Cruz, porque eu sei que lá tem aparelho de tomografia e a gente vai precisar ver a cabeça desse menino, o que aconteceu. E nós fomos em direção ao Hospital Oswaldo Cruz, pela Domingos de Moraes, e não moramos tão longe, moramos aqui próximo, e fomos em direção ao hospital, e falei para ela: não para em nenhum farol, uma mão na buzina, o pé no acelerador, e a gente só para no hospital. No caminho nós fomos ligando para os nossos pais, e em meio a gritos e orações e coisas malucas no carro, eles rapidamente se trocaram. Eles moram entre a nossa casa e o Hospital Oswaldo Cruz, fato que nos fez com que nós nos encontrássemos no trânsito. O carro do meu pai veio bem atrás do nosso assim, e a gente indo, só que de repente o trânsito parou, bem ali próximo do metrô Ana Rosa, porque estava acontecendo o bloco de carnaval da 23 de maio. Nós ficamos travados por causa do bloco de carnaval da 23 de maio. E o desespero foi muito grande nessa hora, porque você está socorrendo seu filho, e não saía da minha cabeça o fato de que, se ele teve um AVC, eu preciso chegar logo. Quanto mais eu demoro para chegar, mais as coisas vão piorar no caminho. E ele foi piorando, ele foi apagando. No começo ele segurava na minha mão, fazia pressão com a mão como se fosse um carinho, uma coisa meio repetitiva. Depois ele já não fazia mais, as mãos já estavam contorcidas, os olhos já estavam entreabertos, ele estava completamente inconsciente. E essa semana, eu vindo trabalhar, ouvi no rádio a Fabiola Cidral da CBN falando a respeito no quadro dela, Discuta São Paulo, falando exatamente sobre isso, sobre como foi bom o carnaval, como o carnaval trouxe benefícios para a cidade, como foi legal. E ela discutia com o Ale Youssef exatamente sobre isso, e dizia assim: nossa, a gente não pode parar. E o Ale Youssef falava do outro lado: isso tem que continuar, temos que pegar o benefício do carnaval e tudo que ele trouxe de bom e mostrar para todo mundo, para que no ano que vem isso cresça. Eu encostei o carro onde eu estava, mandei um e-mail para ela.
E no e-mail eu disse, em poucas palavras, o meu filho quase morreu por causa do carnaval. Eu acredito que a cidade precisa ter lazer, mas em lugar certo e com responsabilidade. Fato esse, que os hospitais da região da Avenida Paulista, que são 12, estavam vazios. A emergência do Hospital Oswaldo Cruz, que demora de 2 a 3 horas para te atender, estava vazia. Tinha ali umas 10 ou 12 pessoas. Quem conhece o Hospital Oswaldo Cruz sabe que 10 ou 12 pessoas, ele não tem nem às 4 horas da manhã. Mas o outro fato é que os funcionários e os médicos estavam com muita dificuldade de chegar, pelo mesmo problema. E de uma forma muito humana, ela me retornou o e-mail, leu o meu e-mail grande no ar e disse assim: eu peço para que você dê mais informações a respeito do estado do seu filho, porque os nossos espectadores estão perguntando. E ela mandou um e-mail de resposta e eu mandei outro e-mail para ela. Ela leu novamente o outro e-mail. E o recado foi dado, porque existe um povo que ora. Nós então ficamos travados no trânsito, a caminho do hospital, e o bicho já estava completamente inconsciente. O Rafa na frente com a mãe, ele abriu o vidro, ele ia batendo na lataria do carro, falando: sai da frente, sai da frente. E uma hora nós vimos uma ambulância. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, qual a chance de você encontrar na sua frente uma ambulância UTI, no meio de um engarrafamento, parado próximo de um bloco de carnaval, quando você está precisando de um socorro médico? E ainda mais, qual a chance dessa ambulância se chamar Betel Emergências Médicas? Foi o que aconteceu. A Priscila desviou para cima da ciclovia, o Rafa gritou, o motorista abriu o vidro, eu falei assim: ele está apagado, abre caminho para mim. E ele foi na frente, nós atrás, a gente com o carro atrás, meu pai atrás da gente, todos indo para o hospital. Mas ali perto do Paraíso, nós nos perdemos dessa ambulância. A ambulância foi, e as pessoas, os foliões, entraram na pista e cercaram o nosso carro. E eu me lembro de cenas muito claras, de gente com garrafa. Havia uma menina e um cara que eu lembro a fisionomia até hoje, ele sem camisa, com uma garrafa assim para cima, ela com um adereço de chifrinho, um garfinho na mão, bem próximos do carro. E nós, naquela situação, nessa hora, eu estava chacoalhando o Bi, eu não notei mais ele respirando. Então foi a hora que eu não tenho a menor experiência médica, nunca tive. Tudo que eu sei de medicina é que o médico dos médicos trabalha em nosso favor. E em meio àquele clamor, eu peguei o Gabriel e assoprei 3 vezes bem forte na boca dele. E ele, como numa explosão, vomitou pelo carro todo, da onde ele estava. E quando isso terminou, eu virei bastante, bati bastante para que ele vomitasse tudo. E ele caiu para trás, desfalecido novamente. Então eu abri a porta do carro e saí correndo no meio daquele bloco, no meio daquele trânsito, com o menino nos braços, com essa cena terrível. E corri alguns metros em direção à ambulância. Abri a porta da ambulância, o pessoal até me perguntou depois: mas e se tivesse alguém dentro? Eu falava: vai mais para lá, né? Entrei na ambulância e a gente chegou rápido com ela até o hospital, porque ele fez loucuras e a gente conseguiu chegar para a glória de Deus. Chegando lá, a equipe médica do Hospital Oswaldo Cruz, que merece os nossos parabéns, não é especializada em pediatria, não trabalham com criança, mas são pessoas de bem. Eu me lembro bem do Dr. Marcelo, médico, que atendeu o Gabriel na emergência, e ele disse algumas vezes assim: fica calmo, eu já não sou mais o médico, eu sou o pai de gêmeas de 8 anos, e eu com gêmeos de 8 anos. Deus não permite coincidências. A Pri, o Rafa, os meus pais chegaram minutos depois, por causa desse trânsito, mas Deus foi cuidando de nós. O Bi foi rapidamente entubado, ele já chegou no hospital em coma. Ele não foi colocado em coma induzido, ele já estava em coma. Depois ele foi colocado numa sedação mais profunda. A situação era muito crítica.
Eles cortaram as roupas do Gabriel, começaram a atender, e depois nós contamos, ele tem 25 furos pelo corpo, para tentarem medicá-lo. Foram fazendo furo para todo lado, porque realmente a situação pedia isso. E eu fiquei perto o tempo todo, e orando por ele, e clamando em espírito. Do lado de fora, a família se ajoelhou ali, próximo do hospital. Ele já estava nessa situação, isso já é na UTI. Mas no momento da emergência, as coisas eram ainda piores. E nós lutamos junto com os médicos ali, até que ele pudesse correr para uma tomografia um pouco mais estável. Quando nós chegamos à tomografia, a primeira coisa que eu disse foi assim: eu preciso de uma informação de vocês. Essa já é a 4ª tomografia da semana, tá? Na primeira tomografia ele não estava bonitão assim, estava todo entubado, cheio de gente, cheio de aparelhos. Quando nós chegamos à tomografia, eu entrei na sala, e eles falaram: você precisa ficar aqui fora. Eu falei: eu não vou sair. E fiquei do lado deles, me colocaram um monte de roupas lá, para ficar dentro da sala. E com aquelas roupas eu larguei o Gabriel, fui dentro da sala onde ficam os operadores do equipamento, e disse assim: eu sei que demora umas 2 horas para o laudo sair, mas eu não quero saber do laudo, eu quero saber do que vai dizer na tela de vocês. Eu preciso saber se meu filho teve uma hemorragia cerebral. Era tudo que me consumia. Quando terminou o exame, eu fui para dentro da sala, e uma enfermeira chamada Elaine, que não pôde vir hoje porque está de plantão, e depois nós saberíamos que ela era uma serva de Deus, pegou na minha mão e falou: pai, vem cá, vou te levar na sala do médico radiologista, e ele vai dizer para você se houve ou não hemorragia. Mas irmãos, parece que chega o Natal e não chega o médico para te dar a resposta. E ele já estava na sala, ele só saiu para entregar um papel e voltar. Mas tudo parece uma eternidade. Lá dentro, quando ele saiu da sala, a enfermeira encostou a porta e me disse 4 coisas. A primeira delas, ela foi muito usada por Deus, foi algo muito forte. A primeira coisa que ela disse foi: Deus está no controle. E ela não sabia que eu era crente. E ela reafirmou por algumas vezes, dizendo: Deus está no controle. Depois ela disse uma outra palavra, disse assim: esta situação é para aumentar a sua autoridade. Meu irmão, minha irmã, qual a chance de uma enfermeira dizer palavras como essa para você, no momento em que você está preocupado com seu filho? Talvez se não fosse um crente ali, diria para ela assim: o que você está falando? Que autoridade do quê? Mas a palavra de Deus, ela vem certeira nos nossos corações, porque Deus não nos desampara. Ela disse ainda uma terceira coisa. Depois de falar da autoridade, disse assim: foi lançada uma seta do inimigo contra a sua família, por causa do grande projeto que vocês assumiram. E aí eu paro com você, meu irmão, e quero dizer bem claramente: eu não creio que eu não creio que o diabo tenha tocado no meu filho. Não creio. Mas eu creio que após a situação dele se machucar em casa, como qualquer outra criança, o inimigo que se aproveita das brechas e das situações do dia a dia, criou todo um cenário de terror no caminho para que tudo fosse prejudicial à saúde dele. As setas foram sendo lançadas, o que podia ter sido apenas um tombo, um machucado que podia ter sido atendido rapidamente, se transformou num terror. E em último lugar, ela me fez uma pergunta, e só crente entende essa pergunta. Ela disse assim: você não está vendo como está o mundo espiritual hoje? É domingo de carnaval. Nisso o médico entrou,
e eu já estava passado, com aquela palavra do conhecimento, com aquela profecia trazida ali. O médico radiologista entrou e falou assim: vamos abrir o exame do Gabriel. Eu já não sabia onde eu estava mais. E ele abriu o exame. Graças a Deus eu não sei ler exame, não sei ver imagem, porque se eu soubesse eu teria ficado desesperado. Mas ele disse assim: não houve hemorragia cerebral aparentemente. E eu glorifiquei a Deus. A enfermeira me abraçou. Nisso chegaram os meus pais, eu não sei como, e nós glorificamos a Deus porque não houve. Mais tarde nós saberíamos todos os transtornos, porque foi tudo muito sério. Saímos dali e ele foi levado para UTI adulto, e eu não podia ir com ele. Fiz um outro caminho. Quando cheguei lá, o segurança não deixou entrar, e eu não sei o que aconteceu lá dentro. Foi mais ou menos 1 hora ou 1h30, que durante uma semana toda nós ficamos separados. E nessa 1h30, eu tenho certeza que Deus estava cuidando dele. Eu desci naquele instante para o saguão do hospital, e já vi algumas dezenas de irmãos da nossa igreja ali. E meus irmãos, os irmãos não sabem como isso faz diferença. A presença dos irmãos fez toda a diferença para mim e para minha esposa. Os irmãos chegaram, ficaram junto conosco, oramos juntos, conversamos, choramos. E num momento tinha um piano por ali. Qual a chance do piano do hospital estar aberto, né? Mas o piano estava aberto e nós oferecemos um culto ao Senhor. Sentei e comecei a glorificar, a gemer algumas músicas, né? Porque cantar fica longe. E juntos nós glorificamos a Deus e cantamos canções de cura, canções de vitória. Mas Deus colocou nos meus lábios uma canção, e eu confesso que eu rodei o coro da canção anterior umas 3 vezes, até conseguir chegar nessa canção que Ele colocou no meu coração. Eu falei: não vou cantar isso, eu não vou conseguir cantar essa canção. E eu comecei a cantar que Deus é Deus, não importam as circunstâncias. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Os irmãos não têm ideia como é para um pai cantar uma música como essa sem saber que o filho está vivo. Ele estava lá em cima já há mais de 1 hora que eu não o via. Entrou em estado crítico. O que significa ter um coração batendo lá dentro? Isso não quer dizer nada. Eu não sabia se o cérebro dele funcionava. Eu não sabia se ele teria forças motoras. Eu não sabia se ele ia poder andar, se ele ia poder falar, se ele ia voltar a brincar com o irmão. E Deus colocando no meu coração: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado meu filho for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Como dizer isso? E se não der, Ele continua sendo Deus. Meus irmãos, eu não estava inconsciente. Ele estava, eu não. Mas Deus me fez cantar esse hino. E eu cantei com as pessoas que ali estavam, sabendo que Deus é Deus. Da minha casa, da minha vida,
da vida da minha família, do meu ministério. Ele é um Deus completo. Ele é o Deus no momento da alegria e Ele é o Deus no momento da tristeza. E será que eu teria condições de adorar e glorificar e ser grato a esse Deus no momento tão difícil? Pouco depois disso, uma enfermeira desceu e disse assim: vamos subir? Eu não contei, mas durante a canção eu tive uma rápida visão. Eu não via o Gabriel, mas eu via o leito dele cercado por 8 ou 10 seres de branco. E ainda bem que a visão foi muito rápida, porque senão eu questionaria: o que esses seres de branco fazem aí? Nós que somos crentes sabemos que eles podem estar para proteger ou podem estar para levar. Eu não comentei, chorei e subi rápido. Quando me chamaram, e encontrei o Bi deitado, inerte, entubado, com mais equipamentos ainda, com sonda, com tantas outras coisas. E fui informado pelo neurologista que ele não podia mais ficar ali, porque aquele hospital é um hospital de adultos. E então ele foi transferido mais tarde para a ala infantil do Hospital Sírio-Libanês, que é essa foto que vocês viram agora há pouco. Exatamente a UTI por onde ele ficou por 5 dias. Nós fomos muito bem atendidos, e o nosso voto de louvor e gratidão a todos os profissionais do Hospital Oswaldo Cruz, com a nota de que, além de muito profissionais, a grande maioria é crente. Fomos então numa transferência para o Sírio-Libanês, onde também encontramos uma realidade muito semelhante, de pessoas muito qualificadas e crentes. Um dia o pastor Walter até chegou para mim e falou assim: onde é que é o pastor dessa igreja aqui? De tanto crente que tinha entre os profissionais. Eu louvo a Deus por isso. Deus está fazendo a obra e colocando pessoas certas nos lugares certos, para que na hora certa elas sejam usadas por Deus. Eu quero dar uma palavra especial a todos vocês que são profissionais da área da saúde. Desafiem-se para estar nas pontas, nos momentos mais críticos, nas UTIs oncológicas, nas UTIs de acidentados, de queimados, no fim da linha das pessoas, para que elas tenham uma chance e o diabo perca. Sejam desafiados por Deus e usados por Deus para uma grande colheita, em nome de Jesus. Chegando no Sírio-Libanês, todos os aparatos, todas as trocas, a gente conseguiu ter a Pri ali visitando o Bi naquela hora no quarto. Ela tinha visto rapidamente ele. Quando chegou no quarto do Sírio, ela chorou bastante. E meu irmão, não tem como não chorar. A cena é feia, né? Principalmente na hora de troca de equipamentos. As coisas não são muito simples. Mas perto das 4:30 da manhã, todos foram embora. Eu quero voltar um pouquinho de uma coisa que eu esqueci. No Hospital Oswaldo Cruz, quando nós estávamos ainda na emergência, Deus usou uma mulher por nome Daniela ou Daniele, que ficou cuidando do Rafael horas e horas. A Daniela está no culto? Ali? Deus abençoe a sua vida, Daniela, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós estávamos preocupados com um filho que estava à beira da morte, e não tínhamos braços para cuidar de um outro que estava com o coração culpado e totalmente destruído, e que ajoelhou na frente da porta da emergência e gritava: Jesus, salva o meu irmão. Mas Deus enviou alguém para cuidar. Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós estávamos ali,
já no Sírio-Libanês. E quando todos foram embora, por volta das 4 da manhã, a Pri queria ficar. Eu falei: eu preciso que você vá embora. E ela ficou olhando para mim assim. Falei assim: eu preciso que você vá embora, preciso que você se acalme, preciso que você recobre suas forças, que você busque roupa, faça as coisas e volte amanhã. E ela foi. E o propósito disso eu não sabia. Mas eu precisava ter um particular muito grande com Deus. E eu tive. De pai para pai, sabe como funciona? E fizeram uma cama para mim assim, ao lado dele, na UTI. Eu virei a cama ao contrário para poder ficar olhando para ele. E aí eu deitei, fiquei olhando e orando de olhos abertos e disse assim: Deus, eu não sei em que condições eu vou te dizer isso, mas é do meu coração, eu quero te agradecer. Agradecer o cuidado que estão tendo com meu filho, agradecer o carinho, o esforço de todos, desde os profissionais até aqueles que vieram só para cuidar de nós. Eu quero te louvar por tudo que nós estamos vivendo, porque é propósito teu. Mas Senhor, nós temos um acordo. Desde os meus 19 anos eu disse que cuidaria das tuas coisas e o Senhor cuidaria das minhas. Quando eu fui livre de um acidente de carro, eu disse: a partir de hoje eu vou me dedicar exclusivamente para o Senhor, e o Senhor exclusivamente para as minhas coisas, e a gente vai fazer essa troca. Eu cuido das suas coisas, o Senhor cuida das minhas. E sempre foi assim, sempre funcionou. Então eu disse assim: então agora o Gabriel é teu, mas ele é minha coisa, está comigo, está na minha responsabilidade. Então é o Senhor que cuida. Porque eu tenho cuidado 7 dias por semana, 24 horas por dia da tua igreja. Eu durmo 3, às vezes 4 horas por noite, só para me dedicar às tuas coisas. Para os irmãos saberem, nós planejamos 2 inaugurações enquanto o Gabriel estava na UTI, porque Deus não me deu ordem para parar. Então eu disse: Senhor, eu só te peço uma coisa. Eu não estou sendo capaz de cuidar como eu gostaria, então eu entrego o meu filho nas tuas mãos. Mas meu irmão, isso não foi uma simples entrega, foi uma entrega. Uma entrega no matter what, uma entrega não importam as circunstâncias. Eu entreguei de coração. No mesmo instante, Deus falou comigo de forma clara e objetiva, com 2 frases, e a primeira foi: você já entregou. E então Ele levou minha lembrança, o meu pensamento de volta para o momento que eu estava correndo com o Gabriel no meio daquela avenida, aquele bloco de carnaval, aquele inferno, com o menino apagado em direção a uma ambulância. E então ele me disse a segunda frase: ali você ergueu a mim um Moriá em Sodoma. Se os irmãos entendem bem, nós estávamos no meio de um bloco de carnaval, no meio de sodomitas, cultuando a carne, cultuando o pecado, cultuando a libertinagem, cultuando a prostituição, cultuando a orgia. E eu estava levando um servo de Deus nos braços, quase sem vida, em direção a Betel, a casa de Deus, entregando o meu filho, crendo como Abraão creu, que mesmo que morto, ele seria levantado de lá.
Depois daquilo, o quarto foi invadido por uma paz sobrenatural. Horas depois, o médico dele chegou e disse: pai, se arruma, vamos levar o Gabriel para a tomografia. Já seria a terceira em 12 horas. E nós levamos para a tomografia. Para os irmãos terem uma ideia, ele fez uma tomografia, fez 3 tomografias e 2 dopplers intracranianos, que é um ultrassom do crânio, em 12 horas. A conclusão disso, ainda muito cedo, né? Mas já era a conclusão que depois foi se descortinando mais, foi que ele havia sofrido uma fratura de 7 a 8 centímetros no crânio, na parte posterior do crânio, um pequeno sangramento na meninge e um edema cerebral grande que tornou o cérebro dele completamente inchado, tanto que na tomografia a imagem de um cérebro normal é um ovinho assim cheio de macarrãozinho, e a tomografia dele parecia um ovo de Páscoa, não tinha nem um desenho, era reta. Mas depois dessa entrega e da oração de um exército de milhares e milhares de pessoas que se levantaram para orar pelo meu filho, Deus mudou as circunstâncias. Nas primeiras 24 horas o estado dele era crítico, e eles estavam pensando em cirurgia. Eu falei: não, pelo amor de Deus, vocês não vão abrir a cabeça do meu filho. 24 horas depois, a ideia era fazer um furo para melhorar a pressão intracraniana, colocar um dreno. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não vai colocar um dreno na cabeça do menino. E nós fomos vencendo cada situação em oração. Ele não foi operado, ele não precisou do dreno, e 3 dias depois ele voltou do coma, para a glória do nome do nosso Deus. Ele continua sendo Deus, e Ele nos ama. A igreja orou como nunca antes, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que nós vivemos. Dali em diante, todas as notícias que chegavam eram vencidas através da oração, uma a uma. Muitas igrejas de diferentes lugares e até de diferentes países, de amigos nossos e amigos de amigos e outros que nós nem conhecemos, começaram a orar pelo Gabriel, e as mensagens chegavam de igrejas orando, de pessoas orando, do povo jejuando e levantando os nossos braços, certos de que a vitória chegaria. Amigos que passaram por situações semelhantes, conhecidos de todos vocês, ligando para a gente diariamente, dizendo: fica firme, nós estamos orando com você. Você e a Pri estão debaixo das nossas orações. Meus irmãos, foram 7 dias de hospital, incluindo 5 dias de UTI. Nós recebemos 74 visitas no hospital, sendo que quase que a maioria absoluta não pôde nem subir para ver o Gabriel. Nós tivemos pessoas da saúde nos visitando, entre elas o Dr. César, o Dr. Carlúcio, que estava indo viajar e fez a volta no meio do caminho e voltou para chegar logo e ver o Gabriel, e foi lá mais de uma vez. A doutora Larissa, que correu para o hospital logo no primeiro momento, esteve junto ali o tempo todo. A doutora Gisele, que é radiologista e acompanhou todos os exames de imagem que ele fez presencialmente ali, segurando na mão do Gabriel e segurando na nossa, explicando e traduzindo tudo aquilo que nós ouvíamos dos médicos, dizendo: o que ele está dizendo é isso, o estado do teu filho, com essa frase que ele disse, quer dizer isso. E aí nós clamávamos, e nós orávamos como aquele que sabe o que está pedindo. Eu louvo a Deus por cada profissional de saúde que esteve presente, próximo de nós.
cuidando de nós, enquanto nosso filho estava sendo cuidado por uma equipe muito competente. A Bênia, que foi ao hospital também, explicaram sobre toda essa situação para a Pri, acalmar a mãe, dizendo assim: esse monte de furo que fizeram no teu filho é por isso, por isso, por isso. Foi ajudando, nos ajudando a entender o cenário. Eu me lembro a primeira vez que a Priscila entrou no quarto, ela ficou em choque. E eu disse assim: calma, ó, já me disseram que isso aqui significa que está bom, esse número aqui significa que está bom. E ela falou: como está bom? Olha o estado dele. Eu falei: então, mas a gente tem que acreditar. Disseram para a gente que aquele número ali é para a gente olhar para aquele número. Enquanto aquele número estiver assim, esse número está dizendo que está tudo bem. As coisas foram indo para o seu devido lugar, e nós fomos vencendo cada uma das batalhas, até que o Gabriel acordou. Eu quero fazer uma menção especial, não é nosso hábito fazer, mas eu quero dar os nomes de todas as pessoas que estiveram presentes. Como forma de gratidão a vocês, eu quero agradecer o Dr. Carlúcio, a Flávia, a Isadora, a doutora Gisélia, a Roseli, o Magno e o Magninho que estiveram lá, a Larissa e seu esposo Samuel, que estiveram conosco, o irmão Renato Salas, que quando nós chegamos de ambulância, de madrugada ele estava plantado na entrada da ambulância, esperando notícias, para que quando a gente chegasse ele pudesse nos ver. O doutor César, que foi ao hospital, que mesmo não encontrando com a gente no quarto, que a gente estava fazendo tomografia, deu um jeito de se informar sobre o estado do Gabriel. Louvo a Deus pela sua vida, é sempre presente na vida da nossa família. O irmão Giovanni, a irmã Anne, o Enzo, a Isabela, nós estávamos viajando e nos encontramos na viagem, no último dia de viagem, e Giovanni fez questão de pegar o Bi e o Rafa e fazer um passeio lindo com eles. Tanto que o Bi, quando voltou do coma, na primeira noite ele dormiu e acordou dizendo assim: papai, tive 2 sonhos. Eu: é mesmo, filho? O que você sonhou? Primeiro sonho, eu sonhei que eu era o Pantera Negra. Eu falei: tá ficando bom. E o segundo sonho, ele falou assim: eu estava com o Rafa e o tio Giovanni, e ele estava levando a gente para conhecer o zoológico do Central Park. Falei: muito bem, então fica a responsabilidade do tio Giovanni resolver esta situação. A irmã Carla e o irmão Douglas, que foram nos visitar, a Ana, o Jair, a Miriam, o William e o Carlos Munhoz, que estiveram presentes ali por mais de uma vez. Louvo a Deus pela vida de vocês. O doutor Enoque também, que esteve nos visitando, que é o advogado da igreja. A Camila e o Rafa, que foram também mais de uma vez. A Bênia, o irmão Etienne, a irmã Rosângela. Gente, é inacreditável, ela estava há poucos dias hospitalizada, e ela se levantou e foi para lá, porque era hora de orar uns pelos outros. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Rosângela, sua filhinha também, a Isália, a irmã Sandra foi, a irmã Márcia Zeraib, o irmão Nelson, a irmã Erônica, a Renata e o Edu foram também num momento direto. A gente se encontrou na entrada da UTI, foi uma bênção, fez um bem para a gente tremendo a visita de vocês e de todos os irmãos que foram. A Eliane, a Irani, o Emerson e o Wilson, que estiveram lá junto também, nos abençoando, cuidando um pouquinho de nós. A Prihesh, o Fábio, a Ingrid, filha do irmão Emerson, também esteve presente. A Prihesh, o Fábio, a Júlia, o Mateus, o irmão Odair, a irmã Ana Paula, a Natália, que foram também, todos eles em momentos muito especiais e que nos ajudaram muito. O Rodrigo Piccolo, que está no culto, eu acho que está no culto, né? Está no culto? Está lá no fundo no culto, né? Ele andou 400 quilômetros para estar no culto, e andou 400 quilômetros para visitar também. Louva a Deus pela sua vida, meu amigo. E também o irmão Daíra, Ana Paula, a Natália, que foram nos visitar. O pastor Clóvis de Jundiaí, que deixou as atividades dele, foi pessoalmente nos visitar, veio depois que o Bi saiu também. O pastor Jones, que esteve lá representando sua família. O irmão Eduardo, a Vanessa, o Breno e a Sofia. O Breno estuda com o Bi na mesma classe, e eles foram lá quando ele foi transferido para a semi-intensiva, além de todas as pessoas que compõem a nossa família: meu pai, minha mãe, a minha irmã, o Flávio, a Isabelle, o Júnior, a Elaine, a minha cunhada Patrícia e o seu noivo Ricardo, a Poliana, minha cunhada, o irmão Donizete, o irmão, a sua esposa, a irmã Daniela, a Luana, o Lucas, o meu sogro, a sua esposa. Todos eles foram lá, e cada um sendo usado por Deus de uma maneira especial. E aqueles que não foram, mandaram as suas mensagens, são tão importantes quanto. O cuidado de vocês fez toda a diferença, e o nome que eu dou a isso é corpo.
se nós não fôssemos um corpo. Irmãos, teve gente da igreja que montou relógio de oração pessoal e dizia pra gente assim, em períodos esparsos, dizia assim: esse é o momento meu da oração pelo seu filho. E depois mandava outra mensagem dizendo assim: eu estou mais uma vez aqui orando pelo seu filho, que eu estou na minha hora de oração por ele, e cuidando. Meus irmãos, Deus moveu as águas de forma toda especial, não porque nós somos merecedores, mas porque nós entendemos que o Gabriel era apenas uma ferramenta para que a igreja voltasse a dobrar os seus joelhos. Quando nós entendemos isso, nós passamos a acreditar num Deus que tudo pode, num Deus que continua fazendo milagres de forma sobrenatural, num Deus que não se cansa de cuidar de nós, não se cansa de se preocupar conosco. No final, um dia antes da gente sair do hospital, eu recebi uma ligação do fisioterapeuta que atendeu o Gabriel na emergência. E eu tive noção da extensão do problema quando ele ligou para mim, disse assim: eu sou fulano de tal, fisioterapeuta. Depois vários médicos já tinham nos ligado para saber o estado do Gabriel. Ele ligou e disse assim: como é que ele está? E eu falei assim: ele está tomando banho. Eu falei: vocês estão dando banho nele na cama? Eu falei: não, está tomando banho no chuveiro. Como no chuveiro? Ué, está em pé tomando banho, a mãe está ajudando ele. Ele está em pé? Eu falei: tá, por quê? Não era para estar em pé? Ele parou e disse assim: não, era assim. Quando ele desligou, eu fui direto na médica da UTI e falei assim: eu preciso ter um particular com a senhora. Deixa eu fazer uma pergunta, agora está tudo bem? Meu filho está bonitão, está em pezinho, devemos ter alta amanhã segundo o médico, está tudo certo. Conta para mim, o que aconteceu? Foi um tombo? Foi algo comum? E ela disse para mim assim: comum não foi, porque a altura foi pequena, não era para ter feito uma fratura como essa. Foi algo que eu não estou acostumada, mas agora ele está bem. Eu falei: não, mas continua o assunto. Ela virou para mim e falou assim: você quer saber se foi grave? Ela falou assim: foi grave, foi gravíssimo. E a recuperação do seu filho espantou a todos nós. Aleluia. E eu quero concluir, meus irmãos, lendo o Salmo de número 116. A partir do versículo 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Você deve estar pensando: você está falando de morte quando nós estamos falando de vida? Sim. O versículo 13 que nós lemos agora, diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu quero sim oferecer esse cálice a você nessa noite. Eu já tomei o meu. A grande maioria das pessoas que está aqui já tomou o seu. Esse é o cálice da comunhão. De uma forma simbólica, o que demonstra que um faz parte do outro e de que nós fazemos juntos parte de Cristo. Só que talvez você tenha entrado aqui nessa noite e tenha ouvido esse testemunho e tenha o seu coração alegre, porque afinal de contas o Gabriel está aqui, bem, e nós louvamos a Deus por isso. Mas tudo isso, por mais doloroso que possa parecer, veio para que você pudesse ouvir cada uma dessas palavras
e pudesse entender que Deus continua sendo o mesmo e oferecendo salvação a cada um de nós. Eu não sei como está o seu coração hoje, e se você tem certeza da sua salvação, mas em toda esta situação, jamais passou pela minha cabeça ou pela cabeça da minha esposa a incerteza de que Deus estava cuidando do nosso filho, mesmo que a pior notícia viesse, ainda que ele não se salvasse desse acidente, nós o veríamos novamente na glória. Mas aprove a Deus nos devolver o menino, para que ele pudesse servir de testemunho, para que você olhasse para dentro de si e perguntasse: eu posso ter a mesma certeza? Será que hoje, se algo trágico e tão simples e corriqueiro como aconteceu com Gabriel, acontecer com cada um de nós, se talvez a gente atravessar a rua, e mesmo que um carro não passe, mas que você tropece, caia e bata com a sua cabeça, como foi o caso dele, se Deus resolver te chamar, como está a sua alma? Você está pronto para subir? Ou será que você não está preparado para nenhum tipo de acidente, muito menos um acidente grave, um acidente fatal? Será que a certeza da sua alma é de morar com Cristo por toda a eternidade? Porque, meus irmãos, foi doloroso demais passar pelo que nós passamos, mas Deus promoveu isso para que hoje você pudesse ouvir e tantas outras pessoas pudessem dobrar os seus joelhos e voltar ao primeiro amor, e voltar a orar e a clamar ao Senhor. O Gabriel é uma criança, a cabeça ainda está rachada, mas logo logo vai estar boa. Mas a sua alma talvez precise de uma transformação completa, talvez de uma cura de mágoas, de sofrimento. Talvez você precise viver o perdão, talvez você precise se perdoar a si próprio, talvez você precise de uma mudança radical de destino, para que o seu destino no tempo de Deus possa ser a glória. Eu peço para que você feche os seus olhos por um instante. E faça um autoexame de como você se encontra espiritualmente. Eu não quero que a situação do Gabriel seja uma situação apenas para nós aplaudirmos, glorificarmos, termos como exemplo. Eu quero que o sofrimento dele, de toda a família e desta igreja, sirva para saquear o inferno em nome de Jesus. Debaixo desta palavra, eu quero te perguntar nessa noite: você ouviu esse testemunho e essa palavra? Você tem certeza de para onde você vai? Se o mesmo acontecer com você, qual o destino eterno da sua alma? Deixe de lado a vergonha e levante uma de suas mãos, se você deseja mudar a sua situação agora e ter a certeza da salvação. Nós vamos orar e pedir para que Deus escreva o seu nome no livro da vida.
Se é esse o teu desejo, levante uma de suas mãos. Eu quero saber. Não saia desse culto em uma condição de morte. Temos ali em cima a primeira pessoa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pode baixar a mão. Deus te abençoe. Temos aqui a segunda pessoa. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome